Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, quinta-feira, amanhã sexta e depois vem um sábado. Já está chegando, o fim de semana já é uma realidade, né? Muita gente esperando pelo fim de semana. Então, quinto, hoje a gente conversa com a presidente do Conselho Regional de Medicina, doutora pediatra Lúcia Helena Barbosa, está aqui conosco já, não é? Apostos para a gente conversar aí sobre a realidade e os problemas que tem enfrentado aí o CRM para representar muito bem aí a categoria dos nossos gloriosos, heróicos médicos mato-grossenses, não é? Então, doutora Lúcia Helena está aqui conosco e vai responder aos meus questionamentos, aos do Lorenberg Alves e aos seus também. Você pode interagir com a gente via WhatsApp, 99932-2529, tá? Tá aí na tela para você mandar seu WhatsApp aqui para a presidente do CRM, doutora Lúcia Helena. E o Lorenberg Alves está aqui do meu lado, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, obrigado a você pela companhia, esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, você que está aí na internet, não é? Assistindo ao programa Opinião, pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia de sempre. Pois bem, doutora Lúcia Helena, muito bom recebê-la, tê-la de novo nessa bancada, viu? Foi muito boa a última passagem, primeira e última, né? Última não tem a última. A primeira vez que a senhora veio aqui. E eu quero dar sequência aos questionamentos que naquela situação, naquela ocasião, circularam sobre o que vem acontecendo em termos de pandemia, os reflexos, né? Mudou alguma coisa de lá para cá? Parece que está perdendo fôlego, ainda que surjam variantes novas aqui e acolá, mas eu estava até vendo aqui, daqui a pouquinho a gente vai atualizar você sobre os números da pandemia aqui no estado nas últimas 24 horas, pelo menos em termos de óbitos, houve uma redução do dia anterior para o último boletim que foi divulgado hoje. O número de leitos em UTI também está reduzindo, quer dizer, o índice está reduzindo, não o número de leitos, mas o índice de ocupação está reduzindo. Mudou alguma coisa para o trabalho do profissional médico de Mato Grosso da última vez que você esteve aqui até hoje? Boa noite. Boa noite a todos e agradeço a oportunidade de estar falando com o público do programa Opinião. A gente tem tido uma redução muito pequena, né, nas frentes de trabalho. Não temos recebido reclamações de condições inadequadas de trabalho, graças a Deus. A preocupação atual é com relação ao emprego dos colegas profissionais médicos, né? Porque recebemos várias notícias no Conselho, comunicações de diretores técnicos de empresas que são terceirizadas pelo Estado, que atendem principalmente em UTIs, tanto pediátricas quanto de adulto, não só em Cuiabá, mas também no interior do estado, que estariam sem receber os seus pagamentos, né, pelo trabalho contratado e por conta disso estariam deixando de prestar esse serviço agora no final do mês de agosto. Então isso é preocupante porque a gente entende que ainda não estamos no momento de reduzir de maneira drástica a quantidade de leitos de UTI, a gente já está com mais ou menos 47% de ocupação, então não dá para pensar em reduzir não. E além disso nós temos essas variantes que estão entrando, é uma doença nova, a gente continua aprendendo com ela, ainda não sabemos exatamente como vai se comportar aqui no estado, em termos de gravidade, né, de novamente ocupação de UTI, então eu penso que ainda não é o momento de baixar a guarda não. Você falou variantes aí, nós temos conhecimento aí da Alfa e da Delta, né? Isso. Essas chegaram aqui no estado já, como é que o CRM está acompanhando, não é? Controlar não tem como, mas acompanhando isso aí para evitar que ela... De longe, né? A gente tem reunião mensal com o estado, né, que fala desses casos que estão aparecendo,
mas ainda são poucos, não chegam a 50 casos, que são monitorados e tratados, até onde a gente sabe não são de gravidade muito intensa, não são pacientes que chegam para UTI. Mas a gente sabe que a infectividade dessas variantes é muito grande, então a gente espera, a gente teme que haja um recrudescimento no número de casos, pelo menos. Esperamos que não de casos graves. Ok, e só antes de passar para o Lorenberg aqui, eu vou tentar de hoje para amanhã conversar com o secretário de Saúde, para pegar uma posição dele, né? Afinal de contas, é grave isso, né? Empresas estão reclamando lá, junto ao CRM, estamos sem receber, tem casos de 3 meses, segundo as empresas, não é? Isso é grave. Por quê? Porque se for interrompido um serviço que nesse momento sempre é essencial, mas nesse momento então, não é? E aí, para a gente ouvir também aí o governo, o que tem a dizer sobre a possibilidade de pagamento, enfim, o que o governo tem, afinal de contas, para dizer, porque segunda-feira termina o prazo aí, e se nada for feito aí, esse serviço poderá ser interrompido. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-la mais uma vez aqui. Aliás, o CRM... É meu. O CRM já tem aqui 3 participações. A primeira vez foi a presidente Idilnet. E agora, por 2 vezes, a senhora vem ao nosso programa. Isso nos deixa muito alegre. Não foi o Felso que... O Gabriel também teve aqui. Gabriel Felso que teve. Idilnet também teve aqui, Esteve. a presidente. A Idilnet teve também? Teve. Esteve. Foi a primeira vez. Então é a 4ª vez. Então é a 4ª, porque ela veio a Idilnet veio, aí o Felso que veio, Gabriel Felso que veio, ela veio da outra vez passada agora e agora também. Agora mais uma. Quer dizer, isso Eu estou ganhando dele, já vim. Isso nos deixa muito alegres mesmo. Que bom. Presidente. Presidente, o Paulo falava, logo no começo que apresentou a senhora, falava dos problemas que devem ser enfrentados ou que são enfrentados pelo CRM. A senhora, ao responder a pergunta, a senhora falou também de ética médica. E aí me permita, presidente, eu estava olhando hoje pela manhã uma resolução do CRM de Mato Grosso, número 003, e que a senhora também assinou como primeira secretária. Tem um trecho que eu gostaria muito de ler para fazer 3 perguntinhas à senhora. A primeira, entre aspas, o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso é uma autarquia federal cuja missão é zelar pela ética médica, educar e trabalhar, visando o máximo desempenho ético dos profissionais da medicina, disciplinar a atuação e a conduta profissional, sempre em benefício da sociedade, fecham aspas. Isso aqui, na verdade, depois que a senhora assinou, juntamente com a presidente Idilnet na época, é uma exposição de motivos que aparece esse parágrafo que eu acabei de ler para a senhora. E aí eu gostaria de fazer 3 perguntas. Pois não. A primeira delas, presidente, qual é o balanço que a senhora faz? É claro e evidente que a senhora assumiu recentemente a presidência do CRM. Qual é o balanço que a senhora faz sobre o trabalho com vistas ao máximo desempenho ético dos profissionais? A gente trabalha em várias frentes, né? Com a fiscalização, procurando identificar locais onde as condições de trabalho não estão ideais, nos reportando aos diretores técnicos desses lugares, né? E procurando fazer com que as inconformidades sejam sanadas. A gente também tem uma educação médica continuada, que procura levar ao profissional médico, mesmo em época de pandemia, a atualização sobre diversos temas nas diversas áreas da medicina. Isso acontece mensalmente no Conselho. A fiscalização não parou de atender em nenhum momento da pandemia, nós não fechamos as portas em nenhum momento. Basicamente são essas 2 frentes de trabalho. E os julgamentos que a gente também não parou de fazer durante toda a pandemia. Diante do que a senhora está expondo, certamente o amigo telespectador deve estar deduzindo e com clareza isso, de que de fato o CRM de Mato Grosso vem cumprindo a sua missão, que é aquela que eu acabei de ler, a missão de que zelar pela ética médica, educar e trabalhar
visando o máximo desempenho ético. O telespectador pode sentir exatamente isso, presidente, de que o CRM, de fato, está cumprindo com a sua missão e nada o impedirá de cumpri-la? É isso? A gente procura fazer o melhor que a gente pode, né? Nós temos muitas limitações. Por exemplo, registro de médicos hoje. Eu até gostaria de pedir desculpa aos formandos das nossas faculdades do Estado que nos procuraram para fazer seus registros e que está acontecendo de maneira morosa, né? Nós temos que atender normas de biossegurança, né? A sala onde o médico é atendido para fazer o seu registro tem que ser higienizada, é tomado a biometria desse profissional, é fotografado, enfim, tem todo um trâmite que tem que ser feito. E que está ficando muito moroso porque nós temos uma demanda, digamos assim, inesperada também para atender, que são os médicos formados no exterior, que acionam o conselho para que sob liminar sejam também registrados. E essa demanda é muito grande. Vocês não têm ideia de quanto isso impacta o trabalho do conselho, né? Tanto do ponto de vista da presença desse grande número de pessoas que a gente tem que tentar organizar, como do ponto de vista do funcionário em si, né? A sobrecarga de trabalho, o volume de documentos, o volume de correspondência que tem que ser feito, porque você tem que checar todos esses diplomas, enfim. É uma demanda que a gente não previa, né? Até da parte de insumos do Conselho, a gente não tinha como saber que isso iria acontecer. Isso começou em fevereiro, mais ou menos, achamos que ia parar em março, hoje nós temos cerca de 1.500 ações contra o Conselho para serem julgadas, né, em registro, alguma delas com mais de 100 pessoas pleiteando o registro. Então é um volume muito grande de pessoas. Então isso impacta no funcionamento do Conselho, não tem como isso não acontecer. Nossa assessoria jurídica, enfim, todos são afetados de alguma forma, né? E essas pessoas frequentemente tentam fazer registro em outros conselhos pelo Brasil afora, o que é impossível, né? Porque esse registro que é concedido, ele é provisório, porque é sob liminar. Então essa pessoa não pode trabalhar em outro lugar, só seria no Mato Grosso. Acho que eles não sabem disso. E aí tentam fazer isso, mas são outras demandas que a gente tem que resolver. Então, criou um volume de trabalho muito grande dentro do Conselho. Por isso eu digo que a gente tem tentado fazer o melhor dentro do que a gente pode, né? O número de denúncias acaba aumentando, porque a qualificação desses profissionais não é nem de longe parecida com o que a gente tem aqui. Então, de todas as formas, o Conselho é impactado por essas demandas. A gente tem corrido atrás. Presidente, na campanha eleitoral de 2018, especificamente em 2018, o Conselho recebeu visitas de candidatos. Se recebeu a visita de candidatos, presidente, qual é o balanço que a senhora faz pelas promessas feitas lá na sede do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso? As coisas que são prometidas em campanha nem sempre são passíveis de serem cumpridas, né? O que a gente vê é que muito daquilo que é a intenção do candidato durante a sua campanha não se concretiza. Mas nós temos parceiros bons, né? Dr. João José de Matos, gostaria de citá-lo, inclusive, que sempre nos procura. Esse é deputado estadual, Dr. João. Isso. Sempre está em contato conosco. Já nos levou, inclusive, para conversar com o Procurador da República para falar sobre essa questão desses contratos que foram feitos pelo Estado com as empresas terceirizadas, que já nos preocupava naquela época. Então, assim, de alguma forma, esses colegas médicos e que estiveram no Conselho conversando conosco e se propondo a defender as causas da saúde, de alguma forma estão conseguindo agir sim. Eu acho que a pandemia tornou tudo muito mais difícil. Por mais que se queira fazer, está tudo muito parado. Então, assim, não os condenaria. Espero que a pandemia passe e que a gente possa retomar os trabalhos políticos que a saúde tanto precisa. Porém, contudo, entretanto,
não é? Tem pandemia, tem, mas a vida segue. Não tá certo que em 2018 não se sabia ainda que teríamos uma pandemia pela frente. Agora, o estado de Mato Grosso, ao que consta, ao que sabemos, já vieram aqui alguns entrevistados, alguns muito ligados, inclusive, ao governo do estado, alguns do governo do estado, o próprio governador esteve aqui, o secretário-chefe da Casa Civil esteve aqui também, e o secretário de Saúde esteve aqui também, e da parte mais administrativa, ligada mais à questão financeira, sabe-se que o Estado não está numa situação ruim, não é? Se ele não está numa situação ruim, por que que está tendo, pelo menos as informações são essas, atraso aí no quanto à relação com as empresas, essas que prestam serviço em UTI aqui no Estado, não é? Eu imagino que deva ter alguma explicação plausível, já inclusive pedi para o secretário, enquanto a doutora Lucilena falava aqui, já perguntei aqui para o Gilberto Figueiredo, ver o que ele diz disso aí, né? De repente surge aqui uma resposta até o final do programa de hoje sobre essa questão do atraso aí. Pandemia, só que se tem margem, se tem lastro financeiro para honrar os compromissos, por que em tese, não estou afirmando que não foi cumprido, porque eu estou partindo do princípio daquilo que falou aqui a doutora Lucilena, de que haveria um atraso aí, há pelo menos 7 empresas, não é, que procuraram o CRM aí, atraso no pagamento, essas empresas que prestam serviços aí, de UTI, as terceirizadas que prestam serviços em UTIs aqui no estado de Mato Grosso, né. Então, é só pegar carona no que o Lorenberg falou aqui, prometeu 2018 e o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Imagino que lá atrás, quem prometeu também falar, vamos seguir junto, vamos tratar direitinho aí do trabalho profissional. E a doutora Lucilena falou aqui, por exemplo, que essa é a questão de zelo pelo emprego, né? A senhora falou que eles estão preocupados com isso. E então fica aí, eu vou ficar aguardando e passo um compromisso aqui de procurar saber, né, da Secretaria de Saúde sobre essa situação aí, que pé que está, se existe um encaminhamento para resolver e não ter a paralisação da prestação de serviços aí nas UTIs. O Opinião vai dar um tempinho só para o primeiro break comercial. Falei demais, né? Falei demais agora, hein? Mas não costumo falar tanto assim, não. O Lorenberg fala bastante, mas eu falei mais agora e vou para o intervalo comercial, prometo falar menos no próximo bloco. Você pode, inclusive, falar por meio de WhatsApp, 99932-2529. Manda aqui a perguntinha aqui, a sugestão, a crítica, o elogio, enfim, a presidente do CRM. Nossa Opinião volta já já. Olha, a Opinião está de volta ao vivo aqui na TV Pantanal, nesta quinta-feira. Hoje entrevistando aqui a doutora Lúcia Helena, que ela é presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina Mato Grosso. Antes de seguirmos aqui, eu vou destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Eu falava agora há pouco, no bloco anterior, que o destaque sempre aqui, a gente começa falando da pandemia, os números da pandemia. Então, né, e esses números não são bons, continuam sendo preocupantes. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensivas, UTIs, voltou a cair em Mato Grosso nesta quinta-feira, dia 26. Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que 47,49% dos leitos estão em uso. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela pasta, Mato Grosso contabiliza 516.183 contágios, dos quais em 494.423 casos as pessoas se recuperaram. Contudo, outras 13.412 morreram, sendo que 15 foram nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a ocupação de leitos de enfermaria está na casa dos 27%. Tanto a taxa de uso de enfermarias quanto também as de UTIs têm apresentado queda ao longo das últimas semanas. Que continue assim, né? Que continue assim. Outro destaque aí do Gazeta Digital.
Várzea Grande libera eventos com até 70% do público e funcionamento de bares até de madrugada. O prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, do MDB, assinou o decreto no qual libera o funcionamento de bares até a 1 da manhã. Na verdade, até a 00:59, e também autoriza a realização aí de eventos com até 70% da capacidade total do público. Assinado na terça, dia 24, o decreto só deverá passar a valer a partir desta sexta, 27, segundo a Prefeitura. Conforme o decreto número 88/2021, o shopping center poderá funcionar com 70% da capacidade das 8 da manhã até a 00:59. Já supermercados, padarias, açougues, conveniências, pizzarias, lanchonetes, bares, distribuidoras de bebidas e outros poderão realizar suas atividades das 5 da manhã até a 00:59. Quanto às atividades religiosas, a Prefeitura estabeleceu que os ritos deverão ser realizados das 5 da manhã também até a 00:59, com até 70% de capacidade total, respeitando aí o distanciamento de 1,5 metro, aliado a outras medidas de biossegurança. O Executivo Municipal de Várzea Grande informou que as alterações que ampliam o funcionamento geral das atividades na cidade foram adotadas como resultado do avanço da imunização no município. Tá aí. Que bom, hein, que as coisas estão, ainda que em passos de tartaruga, com distensão muscular, estão voltando ao normal. Lá em Várzea Grande, por exemplo, que isso sirva de exemplo. Tomara que aqui em Cuiabá, logo, logo também, possamos ter essa volta gradativa aí da normalidade, se é que isso é possível, né? Se é que esse termo cabe também aí. Doutora, a senhora viu aqui esses números o que a senhora achou aqui? Eu falei aqui sem olhar e realmente podemos observar uma sensível queda nos números de uma forma geral, inclusive naqueles de leitos de UTIs. Aquele número que eu falei no início, né? Em torno de 47%. 47%. A ocupação agora, Significa Nós estamos em queda desde meado de abril para cá, onde foi o pico, né? De lá para cá, uma variante dessa aí, uma delta da vida aí, você acha que isso pode complicar as coisas em termos de... Porque já teve teve em queda esse número de ocupação de UTI, só que voltou a subir, não é? Agora está caindo de novo. Isso. A gente teve um pico em abril, né? O último que a gente teve. A senhora acha que... Eu acho que o número de casos pode voltar a subir. De ocupação de UTI, talvez não. Porque a imunização está avançando bem, né? E já estão falando de terceira dose, né, nos casos de idosos e imunodeficientes. Então, acho que vai segurar bem. Daqui a pouquinho eu quero ouvi-la sobre terceira dose, porque, rapaz do céu, não há de ver que... Enfim, a OMS, eu estou até espantado com isso, que já se manifestou dizendo que isso é coisa de louco, esse negócio de terceira dose aí. É lógico que não falou com essas palavras, mas talvez foi até um pouco mais contundente aí sobre a aplicação da terceira dose. Mas o Lorenberg, por favor. Presidente, ao responder uma das minhas indagações, a senhora falou em força política, em política. Por falar nisso, quando a senhora tomou posse, no dia 31 de março, posse como presidente do Conselho Regional de Medicina, de acordo com o site Mídia Norte, ao tomar posse, a senhora disse que cada vez mais há uma necessidade de um posicionamento político dos conselhos. E é exatamente por essa razão que o Conselho de Medicina de Mato Grosso iria criar, ou teria, uma comissão política de assuntos políticos, melhor dizendo, uma comissão de assuntos políticos, melhor dizendo. E aí eu tenho duas perguntinhas para fazer, presidente, mas eu vou juntar em uma só, até para dar tempo para a senhora melhor refletir sobre ela. A primeira delas, a senhora poderia nos dizer o que é isso, o que é esse posicionar
político dos conselhos? O que é posicionar político? E a segunda questão, a Comissão de Assuntos Políticos já está em atividade? Se já está, presidente, qual é o balanço que a senhora faz na atuação dessa comissão, que tem mais ou menos 5 meses que a senhora preside o Conselho Regional de Medicina? Então, a gente não tem mais como se furtar do papel político que o médico tem, né? Só na sua forma de atuar. A gente influencia, não tem jeito. E muitas das deliberações, muitas das decisões que os governos têm que tomar politicamente a respeito de saúde da população, tem que ter um parecer técnico médico. Então, eu penso que o Conselho Regional de Medicina, não só aqui, como no Brasil inteiro, deve ser mais atuante ou buscar uma participação maior junto aos entes políticos nessas decisões a serem tomadas. É essa a visão que a gente tem. Nesse sentido, o que a gente fez foi buscar dentro do corpo de conselheiros pessoas que tivessem afinidade pelo tema, que se interessassem por assuntos políticos e principalmente disponibilidade de tempo, que é muito difícil para o médico, para fazer essa ponte junto aos políticos, para conversar. De novo, eu vou voltar à pandemia atrapalhando, porque a gente fica fazendo tudo de forma virtual e não é a mesma coisa do que reunir pessoalmente, como a gente está aqui. E virtualmente, não só nós, como todos os políticos também, fazem suas demandas, seu trabalho de forma virtual. Então fica difícil você encaixar a agenda, mesmo que virtualmente, que parece mais fácil, para você tratar desse tipo de assunto. E temos essas coisas todas que eu mencionei do Conselho para resolver. De forma que a nossa Comissão de Assuntos Políticos está constituída, mas tivemos poucas ações que não foram além de algumas conversas com alguns políticos que nos procuraram para saber opiniões a respeito dos mais variados temas, como eu estou aqui fazendo. Então, não passamos disso. A gente deseja ter mais médicos envolvidos com política para que a gente possa ter voz e tentar melhorar aquilo que a gente entende que deva ser melhorado, tanto para a parte de educação médica, né, com toda a faculdade e tudo mais, como para a assistência à saúde da população em geral. Essas seriam as duas frentes principais de atuação daquilo que a gente chama de Comissão de Assuntos Políticos. Doutora, nós conversamos aqui no bloco anterior, aliás, foi o primeiro assunto abordado aqui, que a doutora Lucilena falou desse atraso, ou suposto atraso, vamos chamar assim. Eu falo suposto porque a gente não tem ainda as informações do outro lado e aquilo que realmente, para deixar preto no branco aqui. Como eu disse, né, no bloco anterior, eu mandei aqui mensagem para o secretário o Gilberto e também mandei para a assessoria lá da Secretaria de Saúde. E aí é o seguinte, eu recebi uma informação que é o seguinte, dizer que a assessoria foi procurada e está apurando as informações melhor para dar uma resposta certeira. Então, tem o sinal, não tem a resposta propriamente sobre o fato, né, sobre a alegação aqui das empresas, mas tem a ciência de que eles estão procurando saber, se inteirar do assunto para emitir, então, uma resposta a isso aí. Pelo menos é o que diz a assessoria. O secretário ainda não visualizou aqui a minha mensagem. Se ele fizer até o final do programa, a gente repassa aqui ao nosso telespectador. Doutora, nós falávamos também, agora há pouco, né, dessa questão da terceira dose, né? Quero a sua opinião sobre isso, a OMS desaprovando, não é? Pelo menos foi o que eu li hoje, não é? Se posicionando contrário à terceira dose. E quando se noticia aqui, como eu acabei de ler aqui, essa redução nos números de UTIs, de casos no estado de Mato Grosso, nós podemos acreditar essa redução à imunização propriamente dito, ou tem um outro tipo de situação aí, como a medicação, o medicamento precoce, já abordamos isso na outra entrevista que a senhora veio aqui.
É tudo a imunização da vacina propriamente, ou a senhora acha que essa redução também teve a ver com o medicamento precoce? Eu queria que só comentasse os dois assuntos aí. Primeiro, a terceira dose, e o segundo assunto é essa questão aí a que se deve essa redução. Hoje nós tivemos notícia, via colegas que trabalham no Ministério da Saúde, da nota técnica que o Ministério expediu, falando da terceira dose em pacientes acima de 70 anos e em pacientes com algum grau de imunodeficiência. Então tem todo um protocolo que vai ser seguido, os intervalos entre as doses também vão ter que ser respeitados, mas vai iniciar uma terceira dose, sim, nessas populações, acima de 70 anos e pacientes com imunodeficiências. Recomendação do Ministério da Saúde, a despeito da OMS. Acredito a despeito da OMS, porque a OMS se posiciona de uma forma... Eu até achei estranho, porque eu achei que ela fosse reforçar, não é? Afinal de contas... Pois é. Não entendi. Mas como a OMS já falou tanta coisa e depois voltou atrás, eu acho que eles têm uma visão de mundo, né? E a gente tem uma visão de Brasil. Acredito eu que o Ministério da Saúde deve ter detectado que algumas populações já não estão com a cobertura ou com uma resposta imunológica como deveria ser idealmente. Eu acredito que é por isso que a terceira dose vai ser preconizada para as populações. E a redução aí nos números, a que se deve? Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? A pandemia ela vai avançando, as pessoas vão adoecendo e ficando imunes. Por quanto tempo? Não sabemos ainda, né? A imunidade da doença, né? A doença é nova. Imunização causa imunidade por quanto tempo? Também não sabemos, mas o fato é que o conjunto dessas coisas está fazendo, o curso natural da pandemia e a imunização está fazendo a doença cair em termos de frequência, tanto de óbitos quanto número de casos. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, não é um fato isolado, não. Não saberia dizer para vocês a quantas anda tratamento precoce aqui, percentual de pessoas que faz uso de tratamento precoce. A gente não tem essa informação. E eu também não acredito que a Secretaria também tem essa informação, acho que não, porque não é uma coisa que foi sistematizada, então está sendo contabilizada. Professor Lorenberg. Presidente, olha, o CRM tem duas regionais, eu não sei se é esse bem o nome, em Sinop e Rondonópolis. A senhora, à frente do CRM, vai estender um pouco mais essas regionais ou para por aqui mesmo? Na verdade, são duas delegacias, né, com seus respectivos delegados, que têm por função facilitar o acesso do médico ao sistema do CRM. Com a possibilidade que a gente tem ainda esse ano de tornar tudo virtual, o médico consegue resolver a maioria das coisas que ele precisa, certidões, certificados, inscrição, transferência, pelo site. Isso vai ser possível, acredito eu, até que final do ano. A gente não vislumbra a necessidade mais de ter outras delegacias. O que a gente quer fazer é aproximar o Conselho do interior, não de forma a criar mais espaços físicos, mas de criar representações junto aos próprios médicos, que seriam nossas pontes para os colegas que estão no interior do estado. Então, a gente deve começar ainda esse ano a retomar o que a gente fazia, que a gente chamava de aconselhando. Nós irmos às cidades do interior, num grupo pequeno de conselheiros, e conversar com os médicos. Saber dessas pessoas quem são representantes nas cidades e que seriam essa ponte do conselho. Presidente, me corrija se eu não entendi direito. O CRM Mato Grosso tem duas unidades, ou duas delegacias, como a senhora muitíssimo bem disse, mas existem outros estados que têm um número muito maior. Sim. Se não me falha a memória, por exemplo, o Paraná tem 145 delegacias. O Paraná? O Paraná. Se não me falha a memória. Reduziu bastante. Eles reduziram? Sim. E aí, o novo modelo de usar muito remoto, usar muito a internet... Novo normal? O novo normal pode estar tirando a possibilidade de estender esse número de duas delegacias para um número maior de 16, 20, em razão do tamanho territorial mato-grossense. Delegacia física que você está falando. Delegacia física. E essa representação de médico, como que vai se dar?
Então, a delegacia seria para criar um outro espaço de você resolver a parte, digamos assim, cartorial do conselho. Se você consegue fazer isso tudo de maneira virtual, para que você vai ter um lugar físico? É igual o banco hoje, né? Pouquíssimas pessoas vão fisicamente ao banco. Você resolve tudo no seu celular. O objetivo é esse, resolver tudo no celular. Nós vamos chegar lá. Tem até a consulta, como é que é? A consulta online, né? A telemedicina. A telemedicina. Eu já fiz isso, inclusive, quando eu tive Covid ano passado lá. Liguei para o Dr. Carritone lá e ele já olhou nos meus olhos, se estava vermelho, se não estava, e mediu minha... Mentira, não fez isso. Mas ele já me perguntou os sintomas, eu já falei, ele já passou um pouquinho, já me prescreveu assim, já fui lá na farmácia, já comprei e não tive nem nada, graças a Deus, com essa Covid aí. O Opinião vai dar um tempinho para mais um break comercial e daqui a pouquinho a gente retoma a entrevista aqui, muito interessante, por sinal, com a doutora pediatra Lúcia Helena, aqui do CRM Mato Grosso. Um instante só. Viu aí, né, o convite para assistir ao Agro Pantanal com a minha querida amiga Luciana Gavilia? Não perca, ali tem tudo que você quer saber sobre esse setor que é a grande, literalmente, fiel da balança aqui na nossa economia. Olha, falar em economia e falar em coisas, em informação, não é? A Caroline estava brava comigo aqui, e com razão, porque eu deixei de ler uma notícia aqui do Gazeta Digital. Eu queria para o Boca colocar aí, Boca, se você conseguir. Eu quero, porque é muito importante, não vou deixar de falar não. Os candidatos inscritos para o concurso público da Câmara Municipal de Cuiabá já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição lá no site do Instituto Selecom. No documento há informações sobre os horários e também locais de provas que serão aplicados no domingo, dia 29. Caso o inscrito encontre algum erro de informação no cartão, quanto ao nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço, enfim, esses deverão corrigir até sexta, ou seja, até amanhã, dia 27, no site da Selecom, tá? Portanto, aí, dada a informação, para a Caroline não ficar brava aqui, começar a gritar, tudo mais. O Opinião de hoje, entrevista aqui a doutora Lúcia Helena. Olha, o Lorenberg, você tem como abrir esse bloco eu sei que você notou aí um monte de coisa para perguntar, então, se não vai dar tempo, por favor. Presidente, tem uma questão que me chama muito a atenção, ainda que eu não seja da área, e não sou mesmo da área, mas há um grupo de profissionais médicos que criaram uma empresa, eles são empresa e não apenas o profissional. Como que se dá essa assessoria, essa ajuda do Conselho Regional de Medicina para um profissional e para uma empresa? Me parece, e aí me corrija, presidente, me corrija, o sindicato médico não deve atender uma empresa, mas deve atender os profissionais. E o conselho, como funciona? Toda empresa que presta serviço médico deve ser inscrita no CRM. A fiscalização é feita no sentido de verificar se aquilo que a empresa diz que presta de serviço está condizente com o tipo de profissional que faz parte daquele corpo clínico. Então, se a empresa diz que presta serviço de terapia intensiva, ele tem que ter, por exemplo, um responsável técnico que seja especialista em terapia intensiva. É nesse sentido que a gente faz a fiscalização. A empresa que você tem que prestar o serviço dentro daquilo que o Código de Ética estipula e que você diz que você faz. Não pode haver, falar que é de terapia intensiva e não ter nenhum intensivista. Entendeu? Então, não diria que é uma assessoria, é uma fiscalização para que a empresa funcione dentro daquilo que preceitua o Código de Ética. O Conselho faz o mesmo tipo de fiscalização ou não? Sim. O mesmo tipo, né? A empresa, ela se inscreve no Conselho e periodicamente ela é fiscalizada. Doutora, e a qualificação dos profissionais? Eu queria que você falasse também do Revalida, os dois assuntos também uma resposta, para a gente otimizar aqui o nosso tempo.
Qualificação dos nossos profissionais médicos aqui, o conselho auxilia de que forma e o que só tem a dizer sobre aqueles que têm aí diploma de outro lugar, que querem, aqueles que querem entrar aqui também para atuar no nosso estado. Então, eu falei isso da última vez que estive aqui, que essa situação não acontece em nenhum lugar do mundo, né, de uma pessoa trabalhar numa profissão e não revalidar o seu diploma naquele país onde pretende trabalhar. A medicina não é diferente. E o que esses profissionais querem é exatamente isso, é se inscrever como médico no Brasil sem passar pelo processo de revalidação do diploma. Hoje nós temos trabalhando, ou pelo menos em tese, aqui dentro do Mato Grosso, mais de 400 profissionais inscritos sob liminar no Conselho Regional de Mato Grosso. Eu não sei onde essas pessoas estão trabalhando, mas estão, ou pelo menos pretendem fazê-lo, né? E a preocupação que a gente tem é que a gente sabe que essas escolas não têm condições de formação ideal desses profissionais. Acho que hoje saiu no Estadão, Pedro Juan Cabaleiro, que é aqui na divisa, né? É uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, tem 12 escolas médicas. 12. Mais de 12 mil alunos de medicina. Aonde essas pessoas são treinadas? Não tem como você imaginar isso, não tem aonde fazer treinamento. E o que a gente verifica quando eles vêm para cá é que eles realmente não têm treinamento na área médica. Uhum. A UFMT fez uma proposta de revalidação em 2018 e houve o entendimento de um juiz de que as pessoas que tiraram abaixo de 7 deveriam fazer uma recombinação do curso durante um ano. E quem tirou abaixo de 3 na prova teórica fez 1 ano e meio de curso de medicina. E aí estão prestando as provas agora. O índice de aprovação é baixíssimo, mesmo depois de Mas todo você esse falou empenho. algo muito grave aí, pelo menos na minha avaliação, né? 400 profissionais inscritos no CRM de Mato Grosso, sob liminar. Por força da justiça, estão atuando aqui no estado de Mato Grosso, vocês não Estão sabem. E o com CRM registro não sabe provisório. onde que eles estão? Não, Onde que eles estão atuando? não. Em tese eles estão aqui. A gente não mas tem como assim, saber. os municípios, Não. Aí unidades... Eles vão buscar emprego aonde eles quiserem. Eles são livres para trabalhar. E quem monitora, como se monitora o resultado do trabalho, a qualidade do trabalho desse pessoal? Já que o CRM está alheio a isso, a essa informação. Não, a gente não está... O problema é que o CRM ele funciona vocês sob demanda. Vocês não sabem onde que estão. Para o CRM fazer alguma coisa, você tem que ir lá fazer uma denúncia. De ofício, a gente faz fiscalização. O médico com diploma, ele pode atuar na área que ele quiser. Sim. Esse profissional que formou na Bolívia, no Paraguai, ele pode atuar no que ele quiser. Se ele tiver legalizado... A lei diz isso. Não é o CRM, a lei diz isso. Então, ainda que seja uma liminar, ainda que seja uma... Então, assim, o que a gente faz é quando a gente recebe denúncia de uma irregularidade ética, técnica, desse tipo de profissional, a gente vai lá e abre sindicância, dá o direito à defesa, contraditório e assim por diante. Professor. No cotidiano do CRM, a senhora certamente deve ter recebido denúncias desses médicos. E aí a minha pergunta não é contra os médicos, mas exatamente na grade curricular da Bolívia, Argentina e Paraguai e do Brasil. Há muita discrepância, presidente, há muita diferença entre uma grade curricular e outra, ou não? Papel aceita tudo, né? Uhum. Você coloca no papel que fez isso, aquilo ali, mas na prática mas a gente vê... Olhando as duas grades curriculares, há discrepância ou não? Essa revalidação não é competência do CRM. Uhum. A revalidação é feita pela universidade, no caso do UFMT, e pelo MEC. É o MEC que faz a prova de revalidação. Então, quem faz essa comparação curricular não somos nós. Nós apenas registramos o médico que tem um diploma revalidado. Então, a gente não tem acesso a essa parte de didática, vamos colocar assim, das faculdades fora daqui e nem aqui de dentro. O Conselho Federal de Medicina não está inserido dentro do MEC, que é quem vê a grade curricular das escolas de uma maneira geral.
Doutora, eu gostaria que a senhora fizesse um comentário, até como profissional mesmo, a senhora é pediatra, e agora o governo do estado, por meio de decreto, né, desde agosto, começo de agosto aí, autorizou aí a retomada das aulas de forma presencial, híbrida, nas escolas públicas aqui e privadas também, não é? E como que a senhora vê isso? Há quem diga que já surgiram casos aqui, acolá. Aqui essa tese já foi combatida aqui, já foi rebatida, inclusive, por próprios membros do governo, de que isso incide, o próprio secretário esteve aqui falando que isso pode incidir, isso é inevitável, né, mas numa proporção bem menor. Mas eu gostaria da sua opinião, enquanto profissional, sobre essa volta às aulas coletivas. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já havia se posicionado no ano passado pelo retorno das aulas para as crianças de maneira geral. A escola, ela é um local que pode ser uma fonte de informação e de educação para todo mundo. A criança leva para dentro de casa aquilo que ela aprende. Então, se você ensina a criança a se comportar socialmente de maneira adequada na vigência da pandemia, ela acaba levando essa informação para casa. Então, ali ela aprende a higienizar as mãos, a utilizar o álcool gel, a utilizar a máscara, ao distanciamento. A escola pode ser um local onde ela aprende isso. E isso se multiplica. É óbvio que você vai retomar as aulas, como muitas escolas particulares fizeram, de maneira híbrida. Vai uma semana, na outra semana vai um outro grupo. Uhum. Cada escola vai ter que assim, encontrar a sua forma de trabalhar. Mas deixa eu provocar a senhora também aqui, não é só Lauren Beck que provoca não, vou provocar também. A criança leva para casa aquilo que ela aprende. Mas a criança não leva para casa também, ela não pode levar para casa o vírus, propriamente? Sim. Aquele que ela eventualmente pegou na maçaneta, foi no banheiro, de repente, sei lá, ela se contaminou ali, não sabe, e levou, aí estão lá os idosos, os pais, os avós. Então, aí essa criança tem que chegar em casa, preferencialmente não cumprimentar o vovô, a vovó, ou quem é grupo de risco. Se higienizar. E se higienizar, exatamente. Que, aliás, tem a ver com a outra posição que a senhora colocou, a outra opção que a senhora colocou, a educação, né? Ela tem essa educação, se ela aprendeu isso na escola, ela vai saber chegar em casa. Ela vai aprender, exatamente, como ela vai fazer. Captei a sua mensagem. Eu queria também abordar com a senhora aqui, caminhando para o final, fraude na saúde. Como que é essa fraude? Como que isso interfere no cotidiano da população? Como que isso acaba afetando nossa população? Então, é esse problema que a gente está vivenciando, né? As pessoas fraudam, criam empresas que não são lícitas, subempregam outras empresas e na hora de fazer a remuneração não fazem. As pessoas vão ficar sem atendimento. É muito grave isso. Uhum. Então, assim, é inadmissível que você faça um contrato com uma empresa, que não tem um profissional, aquilo que eu falei, né? Você tem que abrir uma empresa para prestar serviço de terapia intensiva, você tem que ter o responsável técnico que tem essa especialidade, você tem que ter o visitador que tem essa especialidade, você tem que ter plantonistas, aí não precisa ter especialidade, mas serem supervisionados diariamente. Quando você não faz isso, quando você faz isso de maneira mentirosa, fraudando, você está afetando diretamente a população. Então, quando você faz um contrato de trabalho na saúde, você tem que saber exatamente o que você está contratando e quem vai prestar aquele serviço. Orenberg, uma bem rapidinha, cabe ainda aqui. Muito rapidamente, presidente, em janeiro deste ano, representantes do CRM, se não me falha a memória, a senhora também esteve presente, em Curitiba, na sede do CRM do Paraná, para apreender ou para visualizar as inovações usadas naquele CRM. Uhum. Quais foram essas inovações, de fato 3 ou 2 delas, que mais chamaram a atenção da senhora, que mais chamaram a atenção no nosso CRM e que já estão, de fato, implantadas aqui? Implantar é meio complicado. O que a gente trouxe para cá, de mais importante, uma delas eu já mencionei. Eles tinham muitas delegacias no Paraná. Fecharam grande parte delas, não sei dizer números exatos, criando as representações. Então, o presidente do CRM do Paraná tem um grupo de WhatsApp onde estão todos os representantes de N cidades do interior do Paraná e fala diretamente com eles e eles falam diretamente com o presidente.
o que quer que seja preciso. E essa parte cartorial, como eu falei, de registro, de certidões e tudo mais, tudo é feito de maneira virtual. Eles estão bastante avançados nos programas que eles têm lá de gerenciamento do conselho, de modo a conseguir que o médico precise ir minimamente, de maneira física, ao conselho para resolver qualquer problema. Ele faz tudo isso de maneira virtual. Então, assim, isso é um avanço muito grande, porque a gente não demanda mais de ter a estrutura física da delegacia, que é onerosa. Eles são um conselho 3 vezes maior do que o nosso. Nós somos um conselho pequeno. Nós temos 8 mil médicos inscritos aqui. Então, se a gente puder agilizar essas coisas, diminuir o nosso custo operacional, vai melhorar bastante. O Paraná deve ter uns 30 mil médicos, né? Por aí. Aqui 8. Aqui 8. 8 mil. Ativos, também, né? Só que lá, proporcionalmente, lá tem quantos milhões de habitantes? 3? Quantos? 11, 12 milhões de habitantes. Pois é. O Opinião vai chegando ao final. Quero agradecer a senhora aqui por ter vindo ao programa Opinião, mais uma vez, doutora Lúcia Helena, presidente do CRM, não é? Isso. É uma curiosidade que eu tenho aqui só, e tem um telefone, por exemplo, quem quiser fazer denúncia contra médico, o CRM tem um telefone assim? A gente tem a ouvidoria. Ouvidoria? É. Tem um telefone lá? Como que é? Ou a denúncia site? tem que ser feita de maneira identificada. Por isso que a gente não utiliza o telefone. Entendi. Qualquer denúncia tem que ser feita de maneira identificada. Mas pode procurar então o CRM, que fica onde? Sim. Ou mandar por e-mail se identificando. Tem um e-mail, né? de cabeça assim, pra gente... ouvidoria@crmmt.org.br. ouvidoria@crmmt.org.br. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Valeu, é isso, não é, Lorenberg? A gente se encontra amanhã. Até amanhã. Entrevistando a doutora juíza de direito Amine Haddad, que agora ela está lá na Vara de Execução Fiscal de Cuiabá. Vai falar sobre empoderamento feminino, vai falar sobre ocupação de mulheres nos espaços públicos, combate à violência doméstica e tudo mais. Amine Haddad, ao vivo, no Opinião, desta sexta-feira, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.